Olá, companheiros e companheiras. Neste final de semana, no dia 8, tivemos uma importante reunião do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. E nessa reunião, nós fizemos um balanço dos 6 meses do governo Lula e também da atuação do PT e dos nossos desafios. E eu queria passar um pouco para vocês o que nós discutimos. E nós avaliamos que o Brasil vive hoje um dos momentos mais importantes da sua história moderna. Com a eleição do presidente Lula, o país retomou a democracia e a normalidade institucional. Em 6 meses, o governo resgatou o diálogo com todos os setores da sociedade em bases democráticas, plurais e inclusivas. A economia apresenta melhoras com a redução da inflação, do desemprego, que foram confirmados por indicadores e pesquisas de opinião. E a liderança do presidente Lula reposicionou o Brasil com soberania e protagonismo no cenário mundial. O Brasil voltou e completa o primeiro semestre mostrando estar no rumo certo. A eleição do presidente Lula foi uma vitória da civilização contra a barbárie. Uma vitória que, tanto por parte do governo como do PT, precisa ser consolidada diuturnamente no enfrentamento ao ódio, à violência, ao preconceito, à discriminação, ao armamentismo, ao golpismo, ao nazifascismo, que aflorou tão intensamente no último período. O Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras cumpre um papel histórico no processo de união e reconstrução nacional e no enfrentamento ao neoliberalismo e ao fascismo. Principal partido do país, promoveu a resistência ao golpe de 2016 e as suas nefastas consequências. Foi firme e combativo contra a perseguição ao presidente Lula e na conquista de sua liberdade. Nas ruas e nas urnas, o PT mostrou competência, capacidade de organização e compromisso com o povo brasileiro. Nos 100 primeiros dias de governo, foi retomada a tríade de combate à fome com os programas Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família e valorização do salário mínimo, além da valorização da vida, com os Mais Médicos e outros programas na área de saúde. Os preços dos alimentos e dos combustíveis começaram a baixar, em especial a gasolina e o gás de cozinha. A qualidade de vida do povo começou a melhorar e a economia voltou a crescer, com sinalização de crescimento do produto interno bruto para além das expectativas do mercado e dos analistas. Ainda combinando o fortalecimento das exportações e o combate à fome no país, o presidente Lula anunciou o maior plano safra da nossa história, num montante de 364 bilhões de reais. Os recursos para apoio à produção agropecuária nacional representam um aumento de 27% na comparação com o que foi destinado no ano passado. E o Plano Safra da Agricultura Familiar também, por sua vez, teve aumento. São 75 bilhões, a um juro menor de 10% para assegurar a produção de alimentos no país. O Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, foi recriado e a Conab fortalecida para garantir os estoques reguladores. As condições básicas para o crescimento da economia estão sendo construídas, mas impõem um esforço final e definitivo, nas ruas e no parlamento, para derrotar a resistência do capital financeiro especulativo e rentista. Avançar nesse cenário de positivas possibilidades e expectativas exige o enfrentamento e a superação de entraves conjunturais e estruturais. O primeiro deles é a taxa de juros, praticada por um banco central herdado do bolsonarismo, que insiste em sabotar a retomada da economia. Isolado pelo firme e constante enfrentamento do PT e do próprio presidente Lula, o atual presidente do Banco Central recebe a rejeição praticamente de todos os setores econômicos produtivos, além do povo espoliado pelos juros do cartão de crédito, inclusive para comer, ao financiamento de qualquer bem. Uma petição formal de investigação sobre as ações do presidente do BC e sua responsabilização e afastamento do comando da instituição foi apresentada ao Senado por presidentes e lideranças do PT e outros 8 partidos. O PT apoia e participa da campanha realizada pelas centrais sindicais que pede a saída de Campos Neto. Ao mesmo tempo, para seguir avançando, é preciso implementar também o programa Desenrola, para que cerca de 70 milhões de brasileiros se livrem de suas dívidas, recuperem o crédito e as condições de consumo. Além de aprovar a importante reforma tributária sobre o consumo, é preciso avançar para tributar progressivamente renda e patrimônio, incluindo a tributação de jogos, mineração e importação. A correção das injustiças tributárias no país é uma condição básica para avançar na promoção da igualdade, fazendo com que quem ganha menos pague menos imposto.
A reindustrialização do país também é parte decisiva para a retomada de emprego de qualidade em setores como o petrolífero, em especial refinarias e gasodutos, o biomédico, naval e automobilístico, entre outros tantos setores. Nesse sentido, torna-se decisivo o investimento em ciência e tecnologia e educação. Também faremos todos os esforços para corrigir os danos causados ao país no processo de privatização da Eletrobras. A exemplo da frente política que derrotou o fascismo, a continuidade do processo de mudanças impõe uma ampla articulação parlamentar. A busca pela ampliação das bases políticas no parlamento precisa estar acompanhada de um também amplo movimento de massas, articulado com as bases do partido e as organizações populares. Nós vencemos Bolsonaro nas urnas, mas temos de seguir enfrentando o bolsonarismo e a extrema-direita em todos os campos em que persistem na sociedade. Também devemos considerar que o processo eleitoral resultou em um governo de coalizão, com diferentes pensamentos e projetos de país. Assim, é papel do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras fazer a disputa política para afirmar os interesses dos trabalhadores e do povo. É tarefa do PT também trabalhar pela unidade da esquerda brasileira e de todo o campo progressista. A luta feminista e antirracista não pode ser pensada como agendas isoladas. Deve iluminar toda a dimensão do programa e das políticas públicas de nosso governo. É decisivo para avançar a democracia e a igualdade, enfrentar com determinação o racismo, a misoginia e a violência social e política contra os negros, as mulheres e a população LGBTQIA+. Tais tarefas impõem avançar na politização das conquistas junto ao povo e à sociedade em geral. Para isso é preciso avançar na formação política e na mobilização das bases do partido, assim como aprofundar a relação entre a atuação institucional do PT, bancadas legislativas e executivo, com o trabalho partidário organizativo, instrumento essencial para o enfrentamento dos imensos desafios estratégicos que temos no horizonte. Embora haja muito que comemorar, é muito o que resta por fazer. Sabemos também que não basta administrar bem. Fizemos grandes realizações administrativas entre 2003 e 2016, mas isso não impediu o golpe, a vitória eleitoral da ultradireita e quase 7 anos de destruição. A implementação de nosso projeto se decide na luta política. Vamos fortalecer o PT na luta cotidiana da disputa de consciência política, da luta social, da reorganização nos territórios, do enfrentamento real ao retrocesso ideológico provocado pela disseminação do pensamento neofascista e focar a nossa atuação na identidade com o povo. Os comitês populares serão fortalecidos. Vamos organizar grandes campanhas populares, como essa que estamos organizando contra os juros altos e o presidente do Banco Central. Nesse terreno, é decisivo aprofundar os mecanismos de comunicação do partido, para que as conquistas e realizações cheguem às bases da sociedade. Nas eleições, o papel da comunicação do partido foi fundamental para fazer a disputa política em torno dos temas centrais, em especial da economia popular. Agora é preciso buscar o desenvolvimento e uso das ferramentas necessárias para uma comunicação ágil, moderna e conscientizadora, e construir a articulação e distribuição das informações com foco e atuação coletiva e acessibilidade. Enfrentar o ascenso da extrema-direita e a pauta excludente dos setores neoliberais exige um partido mobilizado e ciente da complexidade do quadro em que vivemos. A exigência da punição severa aos golpistas que no dia 8 de janeiro intentaram contra o Estado Democrático de Direito. Seus financiadores, estimuladores civis e militares é fundamental para a democracia brasileira. O mundo passa por uma das suas mais profundas crises, com deslocamento do centro econômico e questionamento de poderes unilaterais, além do agravamento da ameaça da guerra nuclear. Acertadamente, o presidente Lula descartou um alinhamento no conflito Rússia-Ucrânia e concretamente recusou o envolvimento militar do Brasil, propondo a formação de um grupo de paz para terminar a guerra. Com espaços estratégicos como a presidência dos BRICS, a presidência do Mercosul, a presidência do G20 que o Brasil assume no final deste ano, o papel junto à COP26 e a retomada dos fóruns internacionais
contribuem para uma nova reinserção do Brasil como protagonista imprescindível para a transição econômica e geopolítica mundial. A recente realização do 26º Encontro do Foro de São Paulo também afirmou o papel histórico do partido na articulação das forças políticas de esquerda e progressistas para a construção dessa nova realidade. Diante desse quadro, é papel do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras fortalecer as posições soberanas do presidente Lula e do Brasil na região, na defesa de um mundo multilateral, no questionamento do dólar como moeda hegemônica, na cobrança de reformas nos organismos políticos e econômicos internacionais, na luta global contra a desigualdade e no combate à crise ambiental, e também na busca da paz. Um novo Brasil está emergindo de um período submetido ao obscurantismo social, econômico e político, simbolicamente expresso na tentativa frustrada de um golpe de Estado em 8 de janeiro. O balanço dos primeiros 6 meses do governo Lula responde ao compromisso assumido nas urnas, em sintonia com a história do partido e renovando a liderança política e democrática do presidente Lula. Estamos no rumo certo, mas é preciso avançar mais, com participação social e popular, com desenvolvimento, igualdade, democracia, soberania e paz mundial. O Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras não faltará ao Brasil e ao povo brasileiro.